Uma centena de flores. Autora Gayle Tsukiyama. A árvore Suma-uma. Julho de 1958. Tal. O pátio ainda estava silencioso naquele início de manhã. A vizinhança despertando ao cantar do galo do vizinho Lau. O ar já estava quente. Um misto de calor e umidade que se tornaria intolerável ao meio-dia. Aos 7 anos, Tal tinha pouco tempo para subir na Suma-uma, antes de ser encontrado. Abaixo, ele via as raízes nodosas da árvore, sentindo-se estranhamente confortado ao compará-las com as tortas raízes de gengibre que sua mamã picava, e com as quais fazia chás bem fortes para suas dores de cabeça, ou para os momentos em que seu papá reclamava de indigestão. Tal não sentia medo enquanto escalava o tronco esguio da árvore em direção aos galhos mais encorpados, evitando os espinhos da mesma árvore que seu pai escalara quando era menino. Seu coração estava acelerado diante da possibilidade de avistar as montanhas White Cloud lá de cima. Desde que tinha 2 anos, papá erguia-o na janela de seu quarto ou no balcão do 2º andar, tentando avistar as montanhas ao longe. Seu pai sempre lhe dizia que, em um dia claro, se olhasse com energia, poderia ver toda Ganzhou e até as montanhas White Cloud. Com seus 30 picos, a montanha era para ele um lugar mágico, e seus olhos enchiam-se de lágrimas graças ao esforço para avistar uma sombra que fosse de um pico indescritível. Tal ainda podia sentir a aspereza da bochecha de seu pai contra a sua. Era parecida com os grosseiros cobertores militares que eles usavam quando mais novos, na escola durante a sexta. Mas no último mês de julho, pouco antes de seu 6º aniversário, tudo mudou. De manhã bem cedo, vozes furiosas encheram o pátio. A voz do pai mais alta que as outras, seguidas do som de briga. Pela janela, ele viu papá, com as mãos amarradas para trás, sendo arrastado por 2 policiais sisudos, vestindo uniforme verde-oliva. Ele viu o avô tentando chegar perto de seu pai e sendo empurrado por um dos policiais. "Aonde vocês o estão levando?" A voz solitária da mãe ecoou do portão. Mas tudo que se ouviu foi o ronco de um jipe. E então eles se foram. Depois que o pai foi levado, Tal escutou sua mãe e seu avô, que pensavam que ele estivesse dormindo, conversando em voz baixa. Mas a conversa cessou quando ele desceu. Ele viu a mãe chorando e o avô sentado nas sombras, imóvel como uma pedra. Ele queria que eles respondessem. Onde papá foi? Por que aqueles homens o levaram? Quando ele vai voltar? Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, sua mãe puxou-o para junto dela e abraçou-o. Papá precisou partir por algum tempo, disse ela. Ele sentiu em seus cabelos e suas roupas o aroma das ervas que ela fervia, mesclado ao cheiro de suor, e perguntou-lhe: "Por que o papá não me contou que precisava ir embora?" A resposta foi um estranho som que saiu da sua garganta, enquanto ela abraçava-o com força. Foi só naquele momento que ele compreendeu que o pai havia mesmo ido embora e que suas perguntas ficariam sem resposta. Ele fechou bem os olhos para não vê-la chorando. Daquele dia em diante, o pai não estava mais lá para falar sobre as montanhas White Cloud. No início, Tal estava assustado e confuso, querendo apenas sentir o calor do papá ao seu lado e ouvir sua risada vinda do pátio. Ele procurou pelo pai em todos os lugares em que os dois vinham juntos. Na rua do canal, nas vielas que separavam os prédios de tijolo vermelho, dentro e fora das ruas estreitas e abarrotadas, povoadas de restaurantes, e na lojinha, onde o pai sempre lhe comprava doces recheados com feijão azuki, enrolados em semente de gergelim, quando ia ao Parque do Bichão. Parecia que eles estavam brincando de esconde-esconde. Ele achava que, mais cedo ou mais tarde, seu papá apareceria. Mas isso nunca aconteceu. O Sr. Lan, proprietário da loja, levou Tal de volta para casa, não sem antes pegar em uma das prateleiras uma jarra de vidro de onde tirou uma bala de açúcar cristal, a mesma que os pacientes de sua mãe chupavam depois de beber um chá muito amargo. "Não se preocupe.
Sample complete. Ready to continue?